Obrigado, Sr. Presidente, e agora cumprimentando formalmente o Sr. Coordenador do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos e à sua equipa, permitindo cumprimentar de forma especial o Dr. Paulo, com quem já tive a oportunidade de colaborar no passado. Agradecemos e agradeço em nome do PSD neste ponto de situação em relação, de facto, ao aparecimento desta estirpe de enterobacteriáceas resistentes aos carbapenemas e que exigirá a partir de agora, de facto, uma apertada vigilância epidemiológica e enquanto Parlamento, enquanto órgão fiscalizador, agradecemos que essas informações nos possam ir sendo dadas também à medida do possível, do tempo real. Dizer que este requerimento e esta discussão permite-nos uma reflexão um pouco mais profunda sobre a temática e penso que a apresentação que nos traz aqui hoje é muito relevante por isso. Nós sabemos que já morrem hoje mundialmente 700 mil pessoas fruto das resistências aos antimicrobianos, mas mais preocupante ainda do que isso é que se nada fizermos, em 2050 serão 10 milhões por ano. E, portanto, estamos provavelmente perante a maior ameaça de saúde pública às sociedades ocidentais e foi com essa tarefa que ficou incumbido aqui em Portugal, o que é uma tarefa que existe, de facto, sejamos todos unidos em torno da causa comum. Isto, naturalmente, tem impacto orçamental. Os estudos apontam para que em 2050 mais de 1%, eventualmente até 3% do PIB seja gasto no tratamento das complicações das infecções nosocomiais. Hoje, daquilo que foi a apresentação que nos trouxe, já gastamos 0,2% do nosso PIB, cerca de 300 milhões de euros, e, portanto, demonstra bem o impacto que esta matéria tem. A semana passada, a revista científica da Associação Norte-Americana, a JAMA, publicou um artigo de revisão no qual, de facto, faz um resumo das razões pela situação atual que nós vivemos e destacam, de facto, a prescrição e a venda inadequada de antibióticos, como referiu, o uso de antibióticos fora do setor da saúde, portanto, no setor e na cadeia alimentar, e fatores genéticos intrínsecos à bactéria, onde digamos que é mais difícil atuarmos numa perspectiva de políticas públicas de saúde. Naturalmente que todo o problema tem sido exacerbado pela ausência de incentivos económicos para o desenvolvimento de novas soluções terapêuticas e quando nós vemos problemas como a resistência ao carbapenemas ou à colecisteína, percebemos que este é um problema que pode perdurar. Depois temos o problema da ausência de capacidade de diagnóstico ou de ausência de biomarcadores que nos deem respostas em tempo real, que permitam que possamos prescrever cada vez menos de forma empírica, dirigindo a nossa ação. E depois, como também realçou, e acho que é importante reforçar, as infecções nosocomiais, em contexto hospitalar, de facto exigem que tenhamos uma ação em termos de higiene das mãos, da segurança dos doentes, na aplicação correta das guidelines de isolamento e todas as precauções básicas e nas próprias prescrições de antibióticos. E é curioso quando nós vemos os números, por exemplo, da Holanda, que está no topo do ponto de vista do sucesso dos seus programas, instituiu há muitos anos que, em contexto hospitalar, todas as prescrições de antibióticos têm que ser validadas pela Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar. E, portanto, há aqui questões que nós colocamos. Estamos dispostos, perante a calamidade que existe no nosso país, porque estamos, de facto, muito abaixo daquilo que é a média europeia ainda, se estamos dispostos, perante a gravidade da situação, a tomar decisões desta magnitude. Foram feitos, de facto, ao longo dos últimos anos, foram tomadas decisões relevantes. Quando vimos que em 2012 apenas tínhamos 22 laboratórios de microbiologia, hoje temos mais de 100 laboratórios em 100% das ULS, 93% dos hospitais. Quando vemos que hoje temos 85% dos nossos hospitais a fazer vigilância epidemiológica a pelo menos um agente infeccioso. Quando temos o programa de apoio à prescrição dos antibióticos presentes, quando não existia nenhum em 2012, estão presentes hoje em 40% das instituições, 78% dos hospitais. Quando vemos que as campanhas de precauções básicas de controle de infecção, que apenas estavam em 95 instituições em 2012, hoje estão em 394 instituições do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto são motivos
que nos devem, de facto, orgulhar enquanto país, porque estamos a fazer um esforço real para caminharmos no sentido correto e que permitiu que, ao longo destes anos, foram anos difíceis até do ponto de vista económico e financeiro, que Portugal, de facto, melhorasse o seu posicionamento no que diz respeito aos Staphylococcus meticillina resistentes, de facto, melhorando significativamente a sua posição, assim como no que diz respeito às infecções relacionadas aos catéteres venosos centrais, sendo mais difícil, no entanto, melhorar esses números em contexto de cuidados intensivos. Mas continuamos, como eu dizia, piores do que na média europeia e há muito trabalho a fazer. Um desses trabalhos penso que já foi iniciado, quando vemos que em 2012, como apresentou, invertemos finalmente a tendência de prescrição de antibióticos no nosso país. Éramos dos países que mais prescrevia antibióticos, hoje estamos abaixo da média europeia. No entanto, continuamos a ser um dos países que mais prescreve carbapenems, como demonstrou, e a consequência disso é que apareçam estirpes resistentes a esse mesmo antibiótico. Não é ciência complexa, é ciência básica e que demonstra que nós, de facto, temos que interferir. E também em relação aos carbapenems, mais uma vez a Holanda surge no topo da tabela como conseguindo controlar, precisamente porque consegue ter uma política agressiva da abordagem do tema. E, portanto, face à seriedade do tema em questão, gostaria de lhe deixar algumas perguntas, se me puder responder. Primeiro que tudo perante a importância do tema, se nos pudesse dizer de uma forma muito clara qual é o orçamento atual e qual é o orçamento previsto, se nos pode dizer, no próximo Orçamento de Estado, para o Programa de Prevenção e Controlo de Infecção e de Resistências Antimicrobianos, sendo uma prioridade política, certamente terá a correspondente dotação orçamental. Está previsto também no despacho que nomeou o novo coordenador a existência de um relatório semestral, que estamos à beira desse primeiro semestre. Enfim, já percebi que está à espera da confirmação de alguns dados do ECDC, mas se nos puder adiantar alguns números, mesmo que provisórios e não ainda definitivamente validados, relativamente a este último semestre, particularmente desde fevereiro, que é desde quando nós temos os últimos dados. Se nos pode dizer, e foi realçado pelo meu colega deputado do Bloco de Esquerda, a questão do setor não de saúde, portanto o setor alimentar, o setor agrícola e veterinário, que políticas estão a ser desenvolvidas? Disse que estão a ponderar a criação de uma task force. Não fará sentido avançar mesmo com essa task force e integrar todos os elementos nessa cadeia no processo de desenvolvimento de resistências? Estão também a decorrer programas atualmente, como disse. Sei que esteve, enquanto coordenador, em relação ao seu hospital de base, muito envolvido com o programa Stop Infecção Hospitalar da Fundação Gulbenkian, assim como existem os desafios Gulbenkian para a redução das infecções hospitalares. Se nos pode dar um ponto de situação relativamente a isto. Quanto aos recursos humanos alocados ao controle da infecção hospitalar, de facto, os números que nos apresenta são muito preocupantes. O que é que está a ser feito a nível da tutela para melhorar essa distribuição? Em relação à prescrição eletrónica, que hoje nos dá ferramentas para permitir compreender os padrões comportamentais de prescrição dos médicos prescritores, se essas ferramentas estão a ser usadas, quer a nível hospitalar, quer a nível ambulatório, se os colegas médicos estão a ser abordados perante eventuais identificações de desvio padrão de comportamento de prescrição. E não querendo ser muito maçador, pergunto por fim se há alguma ponderação, particularmente como vamos iniciar em breve a discussão do Orçamento de Estado, na mudança do modelo de financiamento, do próprio Sistema do Serviço Nacional de Saúde, relativamente aos ganhos efetivos no combate às resistências, se há alguma mudança prevista para que esse financiamento das unidades hospitalares e de saúde possam ser feitas em função desses resultados. Muito obrigado.